Deixa eu ver aqui se vai mudar, tudo funcionar, né? Tá todo mundo vendo? Perfeito, Sim, perfeito. sim, Tudo perfeito, tá tudo certo? ok. Isso, Então, o agora tá entrando cheio. desafio aqui, tudo certo? O desafio aqui é contar para vocês, né, como equipes diversas estimulam a inovação e soluções criativas, principalmente dentro da experiência do cliente, né? Que é isso que está o nosso macro tema aqui do dia do nosso evento, tá? Bom, eu decidi começar aqui com essa fotografia, que eu não sei se vocês conhecem, é a foto do Museu de Diversidade Sexual de São Paulo. Ele fica lá na Estação República do metrô. É lógico que o tema de diversidade, e vocês vão ver aí ao longo do dia, envolve muito mais do que a diversidade sexual, é diversidade de raça, diversidade de convivência com deficiências ou não, de idade, socioeconômica. Então, é uma gama muito grande de nacionalidade, de religião. Mas quando a gente falou desse tema, eu estava por acaso lá, tive que ir na Praça da República, eu falei, nossa, olha, tudo a ver, né? Que sincronicidade. Então, eu trouxe aqui esse museu. Esse museu foi inaugurado em São Paulo em 2012 e só existem mais dois no mundo. Um é em Londres e um é em Amsterdã. Então, eu não sei se vocês já conheceram, já visitaram em São Paulo ou em alguma dessas cidades, né? Eu adoro explorar São Paulo, então gosto de conhecer tudo que tem aqui. Tá? E para começar, eu trouxe essa. Peraí, que não mudou o meu slide. Ops, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu tenho que compartilhar. Agora foi. Eu trouxe essa frase, que é uma frase super conhecida, com certeza vocês já ouviram falar, né? Essa frase foi dita pela Verna Myers quando ela era VP de inclusão da Netflix, hoje ela é consultora, e ela diz que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, né? E essa frase justamente viralizou porque ela é muito fácil de entender, né? Muito simples de entender um conceito que não é assim, na verdade, tão simples, né? E importante ressaltar que a gente não pode falar de diversidade sem falar dessas três letrinhas, né? Então, não é apenas a diversidade. A diversidade, ela está dentro de um ecossistema que engloba a equidade e a inclusão. Elas não podem existir separadamente, né? Senão elas não fazem a mudança que precisa acontecer de fato nas organizações, né? Então, eu vou conceituar aqui para a gente depois falar sobre essas três letrinhas dentro da experiência do cliente. O que é a diversidade? A diversidade é tudo que a gente consegue medir. Então, por exemplo, você sai lá na sua empresa e fala assim: quantas mulheres eu tenho, quantos homens, quantos não binários, quantas pessoas de etnias diferentes ou que vieram de escolas diferentes, de condições socioeconômicas diferentes. Então, é praticamente uma medida demográfica, né? Daí a gente parte para a equidade. A equidade, ela é um pouco mais assim, um conceito mais capcioso, porque ela é dar a mesma chance de sucesso para todos. Por que ela é um pouco mais difícil para a gente? Porque a gente confunde ela com igualdade. E quando a gente fala de igualdade, a gente lembra de justiça. E justiça a gente aprendeu, né, desde criança, que é dar a mesma chance para todo mundo, é tratar todo mundo igual, né? Não dar a mesma chance, mas tratar todo mundo igualmente. E a equidade, ela traz um conceito diferente, ela nos provoca a tratar as pessoas de formas diferentes, das formas que elas precisam ser tratadas, né? E a inclusão, né, é a tal da convidar para dançar, é garantir a participação de todas as pessoas. Como que eu posso exercitar a inclusão na minha empresa? Depois que eu medir, né, sair lá medindo quantas pessoas eu tenho de sexos, de gêneros diferentes, de etnias e etc., eu tenho que observar dentro da minha empresa que cargos essas pessoas ocupam. Se por acaso na minha empresa tem algum padrão em algum cargo específico, será que existe alguma etnia específica nos cargos da minha empresa? Outra observação importante é, durante uma reunião, identificar quais são as pessoas que são ouvidas, quais opiniões são consideradas,
quem são as pessoas interrompidas? Então, com essa conceituação, a gente deve trabalhar estrategicamente as três letrinhas. Já que eu falei da equidade, né, que ela é confundida com igualdade, essa é uma figura que foi feita, esse desenho, com base numa fotografia que viralizou também na internet, justamente pela facilidade de entendimento que ela trouxe, que era uma fotografia em branco e preto de três meninos que queriam assistir o jogo de futebol através do muro. Então, a primeira fotografia é o que a gente entende, que a gente considera, e às vezes está super enraizado na gente, de igualdade, né? Que é tratar igual. Então, o que acontece aqui na figura? Eu dou um caixote igual para as três crianças, né? Mas como que é esse resultado, né? Posso que a equidade, eu lembro, dar a mesma chance de sucesso. Então, com a equidade, eu dou caixotes de tamanhos diferentes para essas crianças, para que elas tenham condições de atingir o resultado, atingir o sucesso, que nessa situação específica era conseguir assistir o jogo de futebol através do muro. Então, eu dei caixotes diferentes para essas crianças, tá? E a inclusão? Então, afinal, como que as empresas têm que olhar se a gente está dando mesmo, está chamando todo mundo para dançar, né? Como diz a Werner Myers. Então, eu trouxe alguns dados aqui de uma pesquisa do IBGE, que foi feita em 2021, de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, né? 53,8% dos profissionais no Brasil são negros, mas 29,5% dos gerentes dos cargos gerenciais são ocupados por profissionais negros. Então, é aquela questão da gente observar dentro da nossa empresa, tudo bem, eu passei do primeira etapa, que é a diversidade, mais tarde até vão ter painelistas que vão falar, palestrantes que vão falar aí essa questão de contratação e tudo, mas assim, como e que cargos essas pessoas ocupam dentro da empresa. E afinal, né, alguns exemplos de como a gente fomenta a inclusão dentro da nossa empresa, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Algumas empresas já criam grupos de afinidade, ou EGR em inglês, que é Employee Resource Group, ERG, na verdade, eu troquei aqui, ERG, são grupos de afinidade com pessoas todas da mesma etnia, para se sentirem acolhidas, ou da mesma religião, ou com as mesmas tipos de deficiências. Algumas empresas já adotam os grupos de afinidade. Mas eu ressalto aqui que esse grupo de afinidade é uma prática criada em 1970 pela Xerox, que era uma época que os Estados Unidos estava passando por uma fase de muitas reivindicações, e o CEO da época da Xerox, que é John, eu não lembro exatamente o nome dele, ele resolveu criar um grupo de afinidade, o primeiro deles, que chamava Black Employee Caucus. Depois, ao longo dos anos, ele foi criando outros grupos de afinidade, porque ele viu o sucesso que foi essa boa prática dentro da Xerox. Uma outra boa prática é fazer pesquisas periódicas para medir o senso de pertencimento, né? Então, não adianta só você trazer pessoas diversas, mas como ela se sente lá dentro, ela se sente acolhida, ela se sente representada, ela se sente ouvida. Então, aí é importante também ter essas pesquisas periódicas sobre senso de pertencimento. E principalmente, né, observar, tem um olhar observador sobre as práticas da empresa, como são as reuniões, então observar sistematicamente em todos os níveis hierárquicos, tá? Assim, principalmente as lideranças, né, que eu acho que aqui é super importante. Bom, mas já afinal, por que 87% das organizações do mundo afirmam que diversidade é uma área prioritária? Tem um impacto social? Tem, né? Mas porque se a diversidade for implantada de uma forma estratégica, ou seja, olhando tanto a equidade quanto a inclusão, fazendo parte dos valores e da cultura da empresa, o impacto desse trabalho, dessa estratégia, vai muito além do impacto social, que é mega importante no Brasil, né, gente? Vamos lembrar que a gente vive num país que tem uma desigualdade social assim gigantesca, então o impacto social é super importante. Mas não é só o impacto social que é importante, né?
como bem pesquisado nas fontes aí que a gente trouxe, até nos artigos que já foram compartilhados, né? As equipes, as equipes que têm diversidade étnica têm 33% mais chances de ter um desempenho financeiro acima da média. Então, isso foi uma pesquisa que a McKinsey fez. Uma outra pesquisa que foi feita pela BCG, outra consultoria, é que empresas com times diversos, seja de gênero, de idade, de experiência cultural, tiveram até 19% mais receita. Ou seja, a diversidade tem um impacto lá no bottom line, lá na linha final, na linha dos resultados, certo? Então, por isso que todo mundo está falando muito sobre isso. E a gente pode olhar a diversidade sobre esse aspecto do ambiente externo, o ambiente interno refletindo o ambiente externo, porque o ambiente da empresa, no fundo, ele é um microcosmo do ambiente externo. Então, portanto, ele deve refleti-lo para garantir perspectivas diversas e diversificadas, que vão ajudar a promover maior inovação dentro das empresas. Então, o que, que eu trago aqui para vocês? Alguns dados para gerar essa reflexão, né? Como o Jorge falou, talvez não tenha respostas, mas tenha as reflexões, né? E esses dados são pequenos dados, um recorte pequeno do censo do IBGE de 2022. 55,5% das pessoas se declararam pardas e negras. 51,5% são mulheres, 10,9% são idosos considerados 65 mais e 9,3% são PCDs. Então, qual que é o olhar, como que a empresa internamente, as equipes estão representadas olhando, por exemplo, esses dados? É lógico, aqui tem uma ressalva, que a sua empresa, ela trabalhar com um nicho muito específico, por exemplo, a minha empresa só faz produtos e serviços para idosos 65 mais, que é um nicho que vem crescendo, tem vários estudos a partir daí, né? A revolução proteada, então, ok. Então, se a empresa é super nichada, ela vai precisar olhar essas estatísticas dentro do seu próprio nicho para poder refletir também o ambiente externo, dentro do seu próprio nicho, tá? Mas é importante a empresa olhar todas essas particularidades, né? Qual que é a representatividade aí dentro da minha empresa? Porque quanto mais eu conseguir representar o ambiente externo internamente, eu tenho mais ideias mais adequadas a esse ambiente, eu vou ter mais sucesso, mais inovação, mais ideias novas. Então, as empresas que refletem o ambiente externo, elas conseguem atender melhor as necessidades dos mais diversos tipos de cliente, porque pensa bem, os clientes de vocês são esses clientes todos que são completamente diversos. Mas além desses benefícios, a empresa, a equipe diversificada, ela vai trazer outros benefícios também, né, dentro aí da organização. Vamos começar então pelo um assunto que eu adoro, pela experiência do cliente. Então, as equipes mais diversificadas, elas vão ter uma experiência do cliente também mais diversificada. Eu tenho uma equipe que é composta por aquelas estatísticas, por exemplo, do que eu mostrei ali do censo. Então, eu vou ter um olhar completamente diferente, diverso, com ideias novas, disruptivas até, né, para a experiência do cliente. Então, só para todo mundo ficar aqui na mesma página, né? Porque eu sei que tem muita gente assistindo, então vamos equalizar aqui o que é a experiência do cliente, né? A experiência do cliente é a soma de todas as interações que o cliente tem com a marca. E a partir dessas interações, que podem ser no ponto de contato, através dos produtos e serviços, tanto comprando ou usando os produtos e serviços, o cliente ele tem uma percepção, ele monta uma percepção daquela empresa. E toda vez que a gente fala de marca, se envolve marca, significa que envolve também valores e cultura, né? Lembrando, gente, que toda vez que o cliente se relaciona com a empresa, em todas as interações, ele traz essas experiências, essas interações para o seu lado pessoal.
né? Então, essa equipe diversificada, uma equipe diversificada, diversa, ela ajuda a entender melhor as particularidades de cada cliente que está se relacionando com a empresa. Não importa se é em qual ponto de contato, se é para os produtos ou para os serviços, e ela ajuda nessa experiência, tanto do lado pessoal quanto do lado comercial. O que eu falo que é o lado comercial? O lado comercial é aquilo que o cliente veio buscar, ele quer resolver quando ele contratou a minha empresa, ou o meu serviço, ou o meu produto, tá? Quando ele fez aquela interação, se relacionou com a minha empresa, tá? Então, toda vez que ele está tendo essas interações, ele está julgando a empresa sobre alguns aspectos, né? Será que essa interação me ajudou a atingir os resultados? Eu tive que me esforçar muito para resolver o meu problema, para atingir o resultado? E qual que é a minha percepção de sentimento? Como eu me senti nessa experiência? Então, nesses três pilares, a gente vai chegar no que a gente chama de a pirâmide da experiência do cliente. Então, o cliente está julgando as interações, o relacionamento com a empresa dessa forma. Então, lá embaixo da pirâmide, se eu atingir os resultados que eu vim buscar, se eu tive que me esforçar muito ou não tive que me esforçar muito para atingir os resultados, e como eu me senti naquela interação. Tá? Então, aqui a gente um overview aí da experiência do cliente. Outro aspecto, outro benefício que tem aí uma equipe bem diversa é promover a empatia, né? E a empatia não é a empatia só com o cliente, mas é uma empatia dentro da própria equipe. E eu gosto de conceituar a empatia como a gente ver e sentir o que o outro está sentindo, entender o desejo do outro, conseguir quase praticamente, eu digo assim, enxergar a alma do outro, né? E respeitando o tempo e o espaço de cada um. Porque às vezes os tempos são diferentes e as pessoas querem, não, eu sou rápida, então eu quero que o outro também tenha um tempo rápido. Não, empatia, eu consegui entender como que é o tempo do outro e me adaptar a isso, para a gente chegar num resultado junto. E a empatia traz um benefício, né? Não só para o externo, como melhora a experiência do colaborador. Aquele colaborador que tem colegas diversos também consegue exercitar melhor a empatia, ele cresce como profissional e como ser humano, ele evolui, melhorando o ambiente corporativo também. E a equipe mais diversa, então, depois de eu falar tudo isso, é lógico que vai trazer ideias mais inovadoras, com visões completamente diferentes, né? É aquela velha máxima: mais cabeças pensam melhor do que uma só. E como as pesquisas demonstram, tudo isso traz o que para a empresa? Uma rentabilidade melhorada. E eu gosto de trazer aqui, né, a visão da diversidade. Eu vou trazer agora, eu vou fazer um recorte bem para a experiência do cliente. Então, essas equipes mais diversas, elas ajudam e elas promovem um melhor e mais amplo conhecimento do cliente, que é fundamental. Em todo relacionamento, a gente começa pelo conhecimento, certo? Pelo conhecimento do cliente. Se eu não conhecer, eu não consigo me relacionar. A gente está falando tanto no relacionamento pessoal também. Você precisa conhecer a pessoa, o que ela gosta, tudo para começar a se relacionar. E eu vou trazer o conhecimento do cliente para vocês sobre duas metodologias. Tá? A primeira delas é o marketing one-to-one. Essa metodologia, ela nasceu há 25 anos e ela não poderia ser mais atual. E hoje ela é mais implementável ainda devido a toda essa facilidade de tecnologia que a gente tem. Essa metodologia foi criada há 25 anos por dois professores de Harvard, o Don Peppers e a Martha Rogers. Tá? Ela ainda é ensinada em Harvard e ela é super atual, eu vou depois detalhar para vocês. A outra metodologia é a do livro Outside In, do Harley Manning e a Carrie Bodine, que muitos especialistas em experiência do cliente dizem que essa é a Bíblia de CX, né, de Customer Experience. Todo mundo que está nessa área deve ler esse livro. Eu não sei se esse livro já tem em português, tá? Eu li há bastante tempo, eu li a versão em inglês, né? Então, agora eu vou trazer para vocês o olhar dessas duas metodologias para o conhecimento do cliente.
O marketing one-to-one, ele trabalha a experiência do cliente, colocar o cliente no centro, sob 4 pilares que são divididos em 2 grandes blocos. E o primeiro, qual é? Adivinhe? É o conhecimento do cliente, né? Então, os 2 pilares que estão dentro do bloco de conhecimento do cliente são identificar o cliente. O que que é identificar o cliente? É você conhecer, é o nome, Cris, o telefone, onde ele mora, tudo isso, são dados demográficos, a idade dele e tudo mais, né? Mas os dados transacionais desse cliente, quantas vezes ele interage comigo, ele vai na minha loja, não vai, o que que ele compra, a opinião dele, todos os feedbacks que ele deu para a empresa, sejam feedbacks positivos, negativos, de pesquisa ou não, e guardar tudo isso dentro de um banco de dados de uma forma estruturada e organizada. E a partir daí eu consigo diferenciar o cliente. O que é diferenciar o cliente? Agrupar o cliente por similaridade, seja por comportamento, qual que é o comportamento desse cliente, que necessidades esse cliente tem, ou que valor. Muitas vezes as empresas, por exemplo, os bancos, têm lá tem lá os tipos de cliente, né, os níveis de cliente, dependendo de quanto ele investe nesse banco, qual o tamanho da conta dele, é uma diferenciação por valor. Tá? Então, a partir do conhecimento do cliente, eu vou para o outro bloco, que tem mais 2 pilares, que é a experiência do cliente. Então, se eu consigo conhecer o meu cliente melhor, eu consigo entregar uma experiência o quê? Personalizada, né? Hoje se fala, até a gente tem ouvido, né, quando a gente vai fazer proposta para cliente, o cliente fala, não, esse ano a minha meta é trabalhar hiperpersonalização, né? Como que eu consigo fazer hiperpersonalização? Só se eu conhecer muito bem o cliente, né? E também nas interações, as interações podem ser personalizadas. O que que significa isso? Significa que eu sei, eu conheço lá, eu identifiquei que o cliente gosta só de conversar comigo por WhatsApp, então com esse cliente eu só falo por WhatsApp. Agora eu tenho um outro cliente que gosta de vir na minha loja pessoalmente sempre. Então, ou na minha loja, na minha empresa, né, seja na minha agência. Então, com esse cliente eu vou interagir pelo ponto de contato que ele prefere. Então, a partir do conhecimento, eu entrego uma experiência do cliente. Essas 3 letrinhas têm o apelido, né, o acrônimo de IDIP, né, que é identificar, diferenciar, interagir e personalizar. Aqui no Brasil, a empresa que detém a marca registrada dessa metodologia e que pode aplicar essa metodologia aqui é a PRG Brasil, tá? E o que eu gosto dessa metodologia, tudo bem, vocês podem falar, você trabalha com isso, mas é porque ela é muito simples de explicar e de entender. Talvez não é tão simples de implantar, mas o fato dos clientes entenderem melhor, né, ajuda na implantação das práticas que vão levar a empresa a colocar esse cliente no centro. Tá? A outra metodologia é a do livro, a Outside In, dos 2 autores, né? Que ele fala nesse livro, né? A proposta do livro é ensinar como se coloca o cliente no centro das decisões da empresa. E daí o que eles falam? Que as empresas que adotam esse caminho, que decidem colocar o cliente no centro das decisões, elas têm que trabalhar essas 6 disciplinas aí. E também eles falam, e trazem vários exemplos no livro, que as empresas que excedem, que são excelentes na entrega da experiência do cliente, elas são justamente excelentes nessas 6 disciplinas, né? Elas se destacam nessas 6 disciplinas. Eu vou falar especificamente do entendimento do cliente, que é o conhecimento do cliente, porque senão a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando só das 6 disciplinas, tá? Então, vou dar aqui uma lupa no entendimento do cliente, que é o que é muito impactado quando você tem uma equipe diversa, né? Então, o que é esse entendimento, conhecimento do cliente? É você guardar as informações, você conhecer o cliente com dados demográficos, transacionais, capturar esses dados, armazenar, deixar os dados disponíveis para serem usados por quem precisa falar com o cliente ou criar produtos e serviços para esse cliente, guardar os feedbacks dos clientes, e eles consideram uma excelente prática, inclusive adotada nessas empresas que são referência em experiência do cliente, chamar os profissionais da empresa para
falar como eles enxergam essa experiência que a empresa oferece para os clientes, principalmente os funcionários da linha de frente, mas não só eles, né? Então imagina só, se você tem você vai fazer esse focus group aí com os funcionários, com uma equipe super diversa, imagina quantos olhares e quantas inovações, ideias vão ser geradas a partir desta conversa, tá? Então, a gente vem aqui e começa a entender que muito mais do que equipes multifuncionais, né, que foi uma evolução que a gente teve dentro das organizações, antes era tudo departamentalizado, daí a gente começou a ter equipes multifuncionais, ou seja, são equipes que vêm de diversos departamentos, com funções diferentes. A gente tem que, hoje em dia a gente fala de gestão ágil, né? A gente cria squads e tal, mas muito mais do que isso, a gente precisa garantir que essas equipes elas sejam diversas, principalmente sejam representativas, né, de todo aquele macrocosmo, do macroambiente externo, e que elas, e principalmente as equipes que trabalham e que participam de projetos e iniciativas que impactam o cliente. Então, no fundo, né, só para simplificar aí, para usar a fala da Verna Myers, é garantir que, de fato, todos foram chamados para dançar, sem vieses, né? Então, é um exercício diário que a gente tem que fazer como ser humano, como profissional, como líder dentro das organizações. Afinal, gente, é simples a gente pensar isso, né? O relacionamento empresa-cliente, existem pessoas. Não adianta você falar, isso aqui é a empresa. Mas o que que é a empresa? A empresa, ela não são as paredes ou as cadeiras bonitas, né? Os espaços colaborativos. Se não tiver ninguém lá dentro, a empresa não é nada. Então, a empresa são pessoas. Que pessoas são essas que são envolvidas nesse relacionamento? São clientes, colaboradores, fornecedores, órgãos públicos, são pessoas diversas e únicas, né? Indivíduos que têm muito com que contribuir. Tá? E partindo aqui mais para o final e para trazer as perguntas para vocês, né? A gente está aqui há algum tempo falando de diferenças, de diversidades, de como somos únicos e diferentes, mas eu quero terminar com umas dicas que o Dalai Lama deu nesse livro, quando perguntaram para ele assim: então, Sua Santidade, o senhor se relaciona com pessoas do mundo inteiro, né? Pessoas de religiões diferentes, países diferentes, classes sociais diferentes, cargos diferentes. Nossa, me dá uma dica, como o senhor faz para conseguir se relacionar bem com todas essas pessoas? Então, ele fala que pensa o seguinte: primeiro, eu sou um ser humano, eu quero ser feliz e não quero sofrer. Outros seres humanos, como eu, também querem ser felizes e não querem sofrer, né? Então, ele fala que quando ele vai se relacionar com alguém, ele pensa nessas três coisas simples, né? Que, gente, é muito simples, né? E além disso, esse olhar, ele realça o que cada ser humano compartilha com os demais, e resultando numa sensação de ligação com todos os seres humanos do mundo, criando conexões, né? Porque a gente hoje precisa criar conexão, a marca precisa criar conexão, a empresa precisa criar conexão com seus colaboradores, com os seus clientes, o tempo inteiro, né? A gente precisa criar conexão nos relacionamentos pessoais, né? Valorizando a compaixão e o altruísmo. Então, a gente fala de diversidade, mas a gente compartilha isso em comum.